Sabe aquele mistério que pode estar acontecendo dentro do celular agora mesmo? Pois é, hoje a gente vai dar uma de detetive digital para desvendar o que acontece quando a tecnologia não funciona como deveria. É uma situação clássica, né? Um aplicativo que fecha do nada, a bateria que vai embora rapidinho, mas por trás disso tudo, o que está acontecendo de verdade é que os nossos aparelhos estão criando uma espécie de registro secreto sobre o que deu errado. Esse registro funciona como se fosse a caixa preta de um avião. E se ele é a caixa preta, então ele também é a nossa cena do crime. E hoje nós somos os detetives encarregados deste caso. Ok, então vamos lá. A cena do crime está na nossa frente. Vamos mergulhar esse arquivo de registro e procurar as primeiras pistas para entender o que exatamente aconteceu aqui. E olha só, a primeira pista já aparece de cara. O relatório aponta com um evento bem específico. Escritas em disco. Isso quer dizer que alguma coisa no celular estava gravando, escrevendo, uma quantidade absurda de dados. E quando eu digo absurda, não é exagero. Foi mais de 1 gigabyte de dados escritos. Para se ter uma ideia, isso é muito, mas muito mais do que o normal para uma operação rotineira. E é aqui que a história fica interessante de verdade. O programa ultrapassou o limite de segurança dele por uma margem minúscula, coisa de 0,02 megabytes. É quase nada, mas foi o suficiente para disparar o alarme e gerar esse relatório todo. E é por isso que isso importa. Mesmo sendo um excesso tão pequeno, esse erro ficou acontecendo em silêncio por quase um dia inteiro e, com o tempo, isso vai causando lentidão, gastando mais bateria e até diminuindo a vida útil do armazenamento do aparelho. Beleza, então a gente já identificou o crime, essa gravação massiva de dados. Agora a investigação precisa avançar. A pergunta é, quem são os culpados? Mas antes de apontar o dedo, a gente precisa entender um termo-chave no jargão da investigação digital. O que é um processo? Pensa nele como um nome técnico para qualquer aplicativo ou tarefa que está rodando ali em segundo plano. E o relatório já nos dá um nome, um indivíduo de interesse. É um processo do sistema chamado Biomed. Ele é um daqueles trabalhadores de bastidores, sabe? Lida com dados para a inteligência do sistema, como sugerir um app ou prever o que a pessoa vai fazer. A questão é, olhando mais a fundo nas evidências, fica bem claro que ele não era um lobo solitário. O que o registro revela é quase uma conspiração. O Biomed não agiu por conta própria. Na verdade, ele estava recebendo ordens de outros processos que, por sua vez, foram ativados por aplicativos que todo mundo usa, como o YouTube, o app de podcasts, o Mail. Certo, já temos os suspeitos na nossa mira. Agora, como é que os desenvolvedores encontram aquela prova final, a arma do crime digital, para finalmente fechar o caso? Bom, eles seguem a pista mais importante de todo o arquivo, o chamado rastreamento de pilha, ou em inglês stack trace. É como um rastro de migalhas de pão digitais que mostra o passo a passo exato do que o programa estava fazendo na hora do erro. E ler esse rastreamento é basicamente como seguir o mapa ao contrário. Começa lá no topo com as instruções mais gerais do sistema e vai descendo, ficando cada vez mais específico até chegar no ponto exato na linha de código que causou o problema. No nosso caso, esse rastro de migalhas leva direto para a casa do nosso suspeito principal. Ele aponta para componentes de software chamados Biome Foundation e Biome Streams. É lá que o BiomeJID mora. Pronto, a gente seguiu as evidências, identificou os suspeitos e encontrou a prova definitiva. Agora, chegou a hora do veredito final. E o mistério está resolvido. O que aconteceu foi que uma tarefa em segundo plano, o Biomed, foi acionada por outros aplicativos e simplesmente ficou presa num loop, gravando dados sem parar por causa de um bug no próprio código dela. Caso encerrado para nossa investigação. Mas, e na prática, como isso é consertado de verdade? A resposta, por incrível que pareça, está bem aqui, numa linha simples lá no topo do relatório. É esse sim que faz toda a diferença. Ele autoriza o envio anônimo desse relatório direto para os desenvolvedores e, com esse arquivo em mãos, eles têm tudo o que precisam para encontrar o bug, consertar e depois liberar uma atualização de software. Ou seja, no fim das contas, toda vez que alguém concorda em compartilhar um desses registros, essa pessoa está, na verdade, colaborando. Está ajudando a criar a próxima correção de bug, a próxima atualização que vai deixar o sistema melhor para todo mundo. Isso faz a gente pensar, né? Quantas outras histórias de detetive digital como essa não estão sendo escritas, resolvidas e corrigidas dentro dos nossos bolsos todos os dias, sem que a gente nem perceba?